Bom Bom dia, dia, Ana. tudo bem? Bem, e Olha, você? deixa eu entrar já, assim, a gente vai testando, ver se tá tudo bem. Tá me É, ouvindo? O tô, pessoal tá tô sim. ouvindo? Deixa eu pôr assim. Tá, tudo bem? Escutando. Eu acabei de fixar, eu tô tentando fixar aqui, mas não tô conseguindo, você acredita? Ah, eu vi que Eu você, a hora digitei que eu aqui o... solicitei, estava fixado. Agora não tá mais. Como que você faz? Eu não sei daí te dizer isso. Oi, Ah, agora Claudinha. vai. Ah, é Minhas só amigas você estão aí. clicar, você digita. Fala, Ah, agora Fabiana. ficou, agora ficou. Olha lá. Agora ficou Ficou, fixado. né? Tudo bem com você? Muito frio aí na sua casa também? Então, hoje, né? Hoje esfriou, né? Nossa, gente do céu, demais, não é? Bom para comer, É, nem fale, para hibernar. não é? Estamos virando urso já. Eu Ai, que fazia, delícia. geralmente, algumas gravações eu fazia ali fora de casa. Daí eu falei, deixa eu inventar outro espaço. Tô no quarto do meu filho aqui, ó. Ai, É a bonitinho, olha carinha, lá. Tá bem carinha de fundo. sugestivo para o tema nosso, não é? É, Já nem que é fala. criança, não é? Criançada. Eu tô aqui trancada também, que os meninos estão para lá já. Bom, e aí? Não dá sossego, né? E aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, também pode colocar. A gente tem já um cronograma aqui, né, Ariel, para responder umas perguntas que Certo. enviaram. Mas caso alguém tenha perguntas e se der tempo, a gente responde também daí, não é? Sim. Não é? Acho que o pessoal vai lembrando também, né? Agora vai aparecendo para eles lá que a gente está ao vivo, o pessoal vai dando uma lembrada da live, porque é tanta coisa para Isso. lembrar, né? Isso, e também os Às vezes o temas. Conforme a pessoal gente não. for respondendo as perguntas, às vezes surge alguma dúvida também de alguém referente àquele mesmo tema, né? E aí a gente responde também. Sim. Ótimo. Fica assim bem descontraído daí. Do jeito que eu gosto. É, eu vou. Depois no final eu vou dar uma salvada daí na live. Aí parece que agora está indo direto para o IGTV. Ah, é? Nossa, eu não Pelo sabia. que eu vi, Que legal. parece que está indo direto. Parece que está indo Ah, direto eu para o acho que IGTV. tá mesmo. Eu fiz uma Tá? segunda-feira com uma outra pessoa e eles colocaram direto no IGTV. Até eu fiquei pensando, falei, nossa, como será que fizeram? Será que gravaram e É, colocaram? Ai, que legal, muito bom. mas Maravilha. dá também para gravar no celular. Eu fiz uma outro dia, eu não consegui gravar. Falou que é uma opção que aparece para algumas pessoas só por enquanto, não é para Ah, todo mundo. desculpa. Mas Ah, eu vou tentar aqui gravar uhum. e, e daí vamos ver É, eu acho se que dá dá, sim. certo aí. No final que aparece a opção gravar. E deixar vinte e É, quatro horas também, né? Que tem o isso. ficar 24 horas. É, Maravilha. se for, se for pro, ó, o Gustavo entrando aí. Gustavo, Bruna, Ai, olha lá. Pegou. a Gustavo. Vamos ver se Muito acerta bom. a alimentação sua agora, hein, Gustavo? Agora na quarentena, não? Nossa, né? Difícil, hein? Difícil fazer dieta nessa quarentena. Mas a gente não pode esquecer que a vida vai voltar ao normal em breve, se Deus quiser. E aí não podemos deixar tudo para Ah, depois, sim, sim. não é? É. Mas Que tem que se relaxa um pouco, cuidar, né? relaxa. Não tem jeito, né? Até Sim. atividade Eu física, né, falei, eu Ariel? falei, Atividade física também, não com tem jeito. Por certeza. mais que você fale, vou fazer em casa. Não é a mesma coisa do que a cobrança de profissional ali junto. Ainda mais quem Não vai. precisa disso, porque tem pessoas que precisam mais desse incentivo do outro profissional, né? Então é difícil mesmo, acaba mudando completamente a vida da gente, né? E a gente tem que ter uma consciência, um policiamento, vamos dizer assim, maior, né? Que a gente está em casa, então o ócio vem um pouquinho maior, né? Do que você está no dia a dia, às vezes você está na rua, você já está do lado da academia, você já vai. Aqui em casa a gente vocês têm que se programar tudo, né? Tanto É, alimentação, atividade física, brincadeira com as crianças, atividades necessárias diárias, né? Então tem que se organizar tudo, né, Ana? com certeza. E com criança é difícil mesmo, porque a criança, quando ela se vê em casa, ela acha que ela tá de férias.
E aí ela acha que ela pode fazer o horário que ela quer, então a gente tem que dar uma programada mesmo, porque senão, o começo, eu acho que o começo o pessoal tava um pouco assim, logo volta, então tava aquela coisa meio levando mais ou menos. Agora a gente tá vendo É, que não, que é uma vida que tá ali, né? Já faz tempo, que já virou hábito mesmo, né? Então aí o pessoal tá um pouco mais essa, desesperado, eu acho, com a rotina. sim, acho que, eu não sei, assim, pelo menos pra gente aqui, a gente percebe que essa semana passada, que é a semana que talvez começamos a sentir um pouco mais isso, né? Que não sei, depende, às vezes você tem muita coisa para fazer na sua casa, então você faz um dia uma coisa, outro dia outra, mas daqui a pouco começa a realmente virar a rotina, Isso. né? Ah, eu tinha que arrumar isso, eu tinha que limpar isso, eu tinha que limpar um armário, eu tenho... e você vai colocando em ordem, vai fazendo, vai fazendo. Só que chega uma hora que talvez falta um pouco de opção. Então daí que pesa um pouco mais o psicológico, aquela coisa de você se organizar, a disciplina, né? Eu acho que é nesses momentos que acaba Exatamente. complicando um pouco mais, né? Exato. Mas fazer o quê, né? É o que a gente tem para hoje. Então temos que inventar É, coisas e ter paciência, porque é a única coisa que dá para ter, não é? Mas vamos que vamos. Tá todo mundo na o- mesma, então nós tá, vamos sair dessa com certeza juntos, não é? sim. Bom, até para o pessoal saber, nós temos aqui a princípio aqui 10 perguntas que a gente organizou, que vocês fizeram aí nesses últimos 3 dias. Então nós vamos batendo um papo aqui sobre isso, vamos falando e como a Ana Paula falou, vai colocando aí se alguém tiver alguma Aham. colocação ou alguma pergunta, né? Ana, acho que a gente até conversou rapidinho ontem. Uma das questões que o pessoal tem falado bastante é com relação à ansiedade, né? E eles colocam assim, que tipos de alimento, vamos dizer assim, a gente talvez tem que evitar e que tipo de alimento a gente tem que consumir mais para controlar um pouco mais essa ansiedade, né, das crianças. É. Você sabe que essa é uma pergunta bem assim que eu recebo com frequência mesmo nos directs, sobre como fazer com que meu filho coma menos por conta da ansiedade. E, na verdade, eu sempre falo que essa questão da ansiedade, ela engloba muitas coisas. Então, é claro que não é que ele está comendo porque está comendo e só. É a questão da ansiedade do ambiente como tá também. Às vezes os pais também estão ali muito apreensivos por questão da quarentena e também a criança acaba absorvendo tudo isso. Mas o ponto principal, eu falo que na verdade, são dois, que é o açúcar, ele acaba estimulando a ansiedade. Então, isso é uma coisa que está mais frequente ainda agora na quarentena, na alimentação das crianças. Então, o abuso, né, desse açúcar, muitas casas acabam deixando um pouco livre isso para ter aquele como se fosse uma válvula de escape mesmo, lá, coitado, ele tá aqui, tá sem os amiguinhos, vamos comprar o que ele gosta. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o açúcar. E outra coisa é a opção de alimentos que acabam não gerando tanta ansiedade. Então, a criança ela acaba buscando muito mais fontes de carboidrato, que na verdade se transformam em açúcar, biscoitos, pães excessivos, bolachas, chocolates, que acabam não dando essa saciedade, e aí a criança busca cada vez mais esse tipo de alimento. É igual para nós, você pega e come lá uma bolacha de sal. Você comeu uma, a hora que você vê, parece que você comeu já o pacote inteiro em meia hora e não se sentiu satisfeito. Então, esses alimentos, ele tem o poder de não saciar e gerar mais vontade ainda de comer, mais ansiedade, né? Então, cuidado com esses carboidratos refinados, que são as preferências das crianças, né? E tentar inserir alimentos que proporcionem substâncias que sejam prazerosas, que deem uma amenizada nessa ansiedade. Então, o que seriam? Seriam os lácteos de modo geral, iogurtes, queijos, leite também, as oleaginosas, castanhas, amêndoas, que você pode falar assim, mas meu filho não come castanha. Mas de repente você pode fazer preparações que leve ela, não que ele coma pura. Mas você pode utilizar, de repente, um bolo onde você coloca um pouco de nozes também, você coloca uma fruta junto, né? Então, a banana é uma fruta que ajuda bastante também. Ao invés de utilizar os chocolates ao leite, utilizar o chocolate 70%, que também ajuda bastante. Tá? Então, os peixes também, para as crianças que gostam aí.
também ajudam bastante nessa questão. Mas observem se essa ansiedade não tem a ver com esse excesso de carboidrato. A maioria das vezes, quando eu atendo criança, tem a ver com isso. Com esse excesso desses alimentos que não proporcionam saciedade e que você tende a querer cada vez mais. E isso funciona para nós adultos também, não é só para as crianças. Né? Então, cuidado com a sua despensa. Eu sempre falo isso. Cuidado no estoque. A hora que a pessoa vai comprar no supermercado, tomar cuidado para não estocar muito desses alimentos que você não quer que seu filho coma. Que, aliás, é uma das perguntas que também me mandaram. Como fazer para controlar o meu filho que só quer comer porcaria? Guloseimas. Primeira coisa é no supermercado. Se você leva para casa, quem que vai comer? Seu filho com certeza vai, É. né? Não dá para esconder essas coisas assim tanto, né? Então começa pela organização da despensa, do supermercado e despensa. E também eu acho que quando a criança é mais velha, principalmente, a partir de uns 5 anos, você já pode fazer uns combinados, sabe? De, filho, nós vamos ter sim esses alimentos que você gosta, mas vai ser no dia X, Y, Z, sabe? Você combina os dias que você Ah, vai introduzir. Eu acho isso muito legal. Até a criança ela se sente útil quando você dá essa opção para ela escolher. Ela está escolhendo, na verdade, você está diminuindo a oferta, mas ela está escolhendo os dias que ela vai querer do gostoso, que não vai ser todos os dias. E isso a criança se sente útil e ela fala: nossa, olha só, estou até ajudando a organizar como que vai ser a oferta desses alimentos, né? Então, eu acho isso aí bem legal fazer com as crianças essa atividade, tá? sim, Falo com demais, né? certeza. Você tá vendo? A Miriam até comentou aí, com certeza, Miriam, assim, os pais têm um papel essencial em ajudar a controlar essa ansiedade. Primeiro passo, alimentação. Segundo passo que a gente vai falar, tá organizando as atividades do dia a dia para ele ter atividade o dia inteiro para estar fazendo. Quanto mais atividade, menos ansiedade vai ter. E também o pai precisa ter um controle próprio dessa ansiedade, porque senão você acaba transpassando isso para o seu filho vai ser um pouco do seu reflexo, vamos dizer assim, É exato, né? porque também, né, Ariel, a É, gente pensa na ansiedade dos adultos, não é só a ansiedade da quarentena, mas também dos problemas que acabam aparecendo agora, né, sim, desde a parte financeira, do trabalho, problema e tudo. Então a criança ela absorve, não tem jeito, ainda mais dentro de casa, sem contato com outras crianças. Então ela tá ali captando tudo o que está acontecendo. Por isso que eu falo que não é só alimentar, mas é todo esse ambiente que ela está vivendo. Né? Então a gente tem que tomar mais cuidado, mesmo a fazer o quê? Não é difícil. sim, sim. Até que eu acho que vai um pouco nesse sentido, né? Uma mãe perguntou, né? Como fazer meu filho de 10 anos fazer atividades físicas e brincadeiras sem brigar, né? Às vezes essa briga, se essa briga está excessiva, ela pode ser um pouco de ansiedade também, né? Isso também leva a isso. Mas é importante a gente destacar algumas coisas aqui, que primeiro, para a gente reduzir essa ansiedade, ou seu filho fazer atividades sem brigar, aceitar as regras, por exemplo, é trabalhoso, é desgastante, é um processo, né? É gradativo, são apontamentos que você vai fazer no dia a dia com ele, né? Até a mãe falou assim, eu já conversei com ele, mas não adianta, né? A gente tem que analisar de que forma a gente está conversando. Porque uma criança de 10 anos de idade já é para ela ter um pouco de consciência de tudo ao redor dela, né? Ela já está ali entrando numa uma pré-adolescência, vamos dizer assim, não é nem quase mais criança. Então, a minha sugestão, na verdade, eu não sou psicólogo, né? Mas a gente estuda um pouco de É. psicologia do esporte na faculdade e tudo mais, né? Então, a minha sugestão aí para essa mãe é você, se você for sugerir uma atividade, por exemplo, para a criança, é perguntar para ela quais vão ser as regras da atividade, por exemplo, e não a gente ditar as regras. Porque ele já tem total consciência que tem que respeitar o limite da regra, que tem que se comportar, que não tem que brigar. Então, ele vai falar isso para você, então já vai criando uma consciência maior dentro da cabeça da criança, do que a gente simplesmente passar essas regras. Então, eu pergunto para a criança, o que a gente tem que fazer para fazer essa atividade legal? Para a gente conseguir fazer ela até o final, para a gente não se indispor. Você vai criando Exato. essa conscientização nela. De qualquer forma, pode ser que aconteça da criança perder a paciência,
ou às vezes querer brigar, ou não aceitar o perder e tudo mais. Quando isso acontecer, é importante que você mantenha calma nesse momento. É o que a gente estava falando da ansiedade. Uhum. Então mantenha calma, deixa a criança se acalmar, às vezes você sai de perto um pouquinho, deixa a criança esfriar a cabeça dela lá e tudo mais, e depois você vai conversar com a criança e Uhum. perguntando. Uhum. Pergunta para ela, não aponta. O que aconteceu? Por que você ficou assim e tudo mais? Então deixa ela ir raciocinando e aí você vai tentando dar mecanismos para ela nesse momento tentar controlar essa calma dela, e aí você vai auxiliando ela nesse processo. Mas daí a criança vai criando, você percebe que a criança vai criando um pouco mais de autonomia, Sim. ela vai pensando um pouco mais naquilo, vai criando uma consciência maior, e é um processo, porque às vezes essa criança desencadeou isso agora, mas às vezes é filho único, não faz um esporte coletivo, demorou para ir para a escola, às vezes fica bastante com o vô e com a avó, não que seja ruim, mas o vô e a avó as coisas mais prontas, né? Sim. Então ela ficou ali 5 anos, 6 anos, 7 anos vivenciando disso. Eu tenho Legal. tudo, eu posso tudo e tudo. Então é um processo muito gradativo. E ainda eu vou mais longe para a gente finalizar isso aí. Busque uma ajuda. Uma ajuda do quê? Do professor da escola, do esporte. Leva ele para fazer um esporte coletivo. Aí ele vai aprender que tem regra, que ele não pode ter essa atitude. Legal. Legal. Gostei É, dessa. Bem legal. É. procure. E caso não dê certo, mesmo assim, estão tentando, aí recorra ao psicólogo. Acho que é uma coisa natural hoje em dia. Eu lembro quando eu era mais novo, eu fui no psicólogo também, mas o esporte me ajudou muito. Acho que os professores estão aí também para auxiliar nisso, porque a gente não fica 24 horas com o nosso filho. Hoje fica, né? É, hoje Mas fica. depois, quando voltar É. tudo, você Sim, não vai ficar mais. Então, sim. você precisa que todo momento as pessoas estejam auxiliando nesse comportamento da criança. Então eu vejo dessa forma. Uhum. São vivências que a gente teve, né? Até você comentando algumas coisas, são vivências que a gente tem lá no basquete, na recreação, o meu filho dentro de quadra, que eu estou apontando algumas coisas que eu acho que vai auxiliar Super essa mãe válido. nisso aí. Sim, sabe uma coisa, Ariel, também que você falando, eu estava pensando aqui? É, às vezes, eu também vejo isso na minha profissão, a cobrança diária. Quando a mãe, ela fica muito, e normalmente é só uma pessoa da casa, normalmente a mãe, que é a chata, vamos dizer assim, ela fica ali todo dia cobrando. É igual alimentação. Você tem que comer certo, você tem que comer certo. Até, eu vou até dar um gancho numa pergunta que fizeram, de um menino também de 10 anos, que fizeram do judô, a mãe colocou como controla a Isso, alimentação dele, ah, sem ficar cobrando isso. peso. Me veio a mesma situação. Porque que acontece? Uma criança de 10 anos, ela já é um pré-adolescente, sem dúvida, mas só que o que acontece? A mãe fica todo dia, você tem que fazer exercício, você tem que comer certo, você tá ficando gordo. A criança, ela não dá mais crédito porque a mãe tá falando. E aí, ela não vai fazer mesmo, ela começa a se irritar, inclusive. Então, eu acho que a primeira coisa é tomar cuidado com o todo dia. Quando você começa a cobrar todo dia, acaba perdendo até o crédito. A pessoa parece que a criança faz de propósito daí, né? Outra coisa também dos 10 anos que eu acho que pega muito, talvez, são os videogames, eu acho, com relação à atividade física. Porque agora eu acho que estão muito mais, né, frente a esses Uhum. videogames, televisão, e aí a criança, quanto mais ela fica ali sedentária, menos ela quer mesmo fazer atividade, quer ficar mais, cada vez mais, não é? Também acho que isso também Sim, nessa quarentena pegou. com certeza. E aí, já emendando também, você está falando disso, a gente emendando uma outra questão aqui que perguntou como eu programo as atividades, né? Que daí tem a ver com a TV, com o videogame e tudo mais. Né? Eu Legal. lanço um desafio para todos aí, pegar um papel, tá? E aí, nesse papel, você colocar o tempo de algumas coisas. Então, como que a gente pode conseguir estruturar isso? Né? Primeiro, a gente tem que colocar as necessidades diárias. Né? Então, vamos lá. Refeições, banho, escovar o dente, escola, lição, tal, tal. Quanto tempo, mais ou menos, seu filho demora para fazer isso? Então, você organizou isso. Ah, ele demora para fazer isso aí 6, 7 horas, sei lá, por dia. Ah, Tá. quantas horas sobrou? 4.
5. O que a gente vai encaixar nessas 4, 5 horas? Né? E talvez mostrar isso para ele e encaixar para ir criando essa consciência e talvez para a mãe não precisar ficar tanto Cobrando. no pé dele. Fica uma coisa combinada e fica um cronograma do dia dele. Ah, sobrou 5 horas ali, então daí nós vamos organizar, tá? 5 horas, uma criança de 10 anos, 2 horas, né? O pessoal recomenda aí 1 hora de televisão, de videogame. Eu sei que às vezes é muito pouco, né? A gente considerando o dia a dia nosso, mas sei lá, vamos colocar 2 horas. Quanto sobrou? 2 a 3 horas sobrou. Então, o que a gente vai fazer nessas 2, 3 horas? E aí a gente programa as outras coisas. Aí a gente coloca, ele vai brincar sozinho 1 hora, ele vai brincar de um jogo 1 hora, vai brincar com os pais 1 outra hora, ele vai me ajudar a cozinhar e a limpar. Então, organiza num papel tudo isso Isso, que eu acho estou legal. falando. Primeiro as necessidades básicas, né? Que são as refeições, o banho e tudo mais, a escola e as lições. Vê o tempo que sobrou, tenta utilizar aí no máximo 2 horas de TV e videogame, e aí esse restante do tempo você usa para atividades. Uhum. Tá? Só que aí a gente tem que variar um pouquinho, né? Até coloquei aqui, fiz algumas anotações aqui, né? Que é importante É. ele brincar sozinho. Ah, Isso é legal. importantíssimo. Sabe aquela coisa que o pai fica assim, às vezes, nossa, Que dó. tadinho, não estou dando atenção para ele está brincando sozinho. É importantíssimo. Ele cria autonomia, ele cria ali liderança, organização, criatividade, é importantíssimo isso. Então ele precisa ter esse tempo para ele. Só que é importante também, você como pai, como mãe, como irmão mais velho, tudo, você brincar com a criança. Que aí entra aquele outro ponto que a gente falou. Regras, Uhum. saber perder, saber ganhar, Legal. né? Cooperação. Às vezes é um jogo de cooperação, né? Que um tem que ajudar o outro, como um quebra-cabeça, por exemplo. E tem muitos jogos que a criança consegue jogar sozinho. Até uma mãe perguntou lá, consegue jogar sozinho, você pode fazer uma massinha, um quebra-cabeça, aqueles jogos de montar, Ele gosta. qualquer coisa é brinquedo. É. Você já viu criança brincar com um prendedor de roupa? É verdade. Às vezes é Meu mais filho atrativo adora. do que o jogo caro lá, não é? Então. Certeza. Então, então deixa, tenta organizar assim, aí com certeza você vai precisar chamar menos atenção do seu filho, você vai ficar menos estressada, ele vai ficar menos ansioso, vai te dar menos trabalho para realizar as coisas, porque vai ter tudo organizado, tudo claro, e quanto mais atividade ele fizer, menos ansioso ele fica. Isso. E você sabe que eu fiz esse teste, sabe, Ariel? Até então, até 2 semanas atrás, eu não tinha esse cronograma. E comecei a fazer isso com o Pietro. Ele, Ah, que inclusive, legal. ele risca o que já foi, sabe? Ah, Desde o escovar os isso. dentes, que é uma coisa que ele não gosta, desde a aula online e tudo mais. E aí ele vai riscando. Eu acho que isso acaba dando uma segurança para a criança. Assim como para nós Sim. também, né? Você tem um roteiro do seu dia, fica muito mais fácil. Senão parece até que você não fez nada. Sabe aquela coisa, você chega no final do dia e fala, gente, mas o que que eu Ah, fiz? Não fiz nada, porque eu não me planejei, ah. não me organizei. Então funcionou muito aqui em casa isso. E Bastante. em cima disso, até, Ana, assim, é, esse fato, não sei, você pode até falar melhor aqui, esse fato, às vezes, da criança auxiliar a gente no dia a dia, auxiliar, talvez, cozinhando, é uma estratégia de, talvez, ele Provar. experimentar alimentos novos. Isso, que é até uma das perguntas, né? Como É, fazer, acho que é a criança provar novos alimentos? Eu até ia falar isso, isso. isso. Que esse momento de quarentena é um momento muito propício para isso. Porque o que eu mais recebo em consulta, recebi antes da quarentena, era: meu filho não come e eu não tenho tempo para
para ficar em cima dele, para ficar ensinando. Então agora é um momento propício. E aí quando você coloca a criança para te ajudar, claro que varia muito de cada idade a função que você vai dar. Uma criança de 1 ano, você não vai dar uma faca para ela cortar, mas você vai poder o quê? Proporcionar o alimento para ela higienizar, lavar o alimento. Todo esse toque, né, dela pegar o alimento com a mão, isso vai despertando o interesse em levar próximo da boca. Então, o que acontece? Uhum. Essa coisa do provar alimentos novos, para nós adultos, eu sempre falo isso, é fácil você pegar um alimento e levar para a boca. O difícil é uma criança que não teve todo o desenvolvimento sensorial, do tocar e do cheirar, antes de levar para a boca, que isso é muito importante, às vezes não foi feito lá quando ele era bebê. Agora, quando é maior, tem que ser feito também. Então, você dar essa função de, ó, hoje você vai ajudar a mamãe a lavar o alface, que é uma coisa que ele não gosta, por exemplo. Então, ele vai Meu filho higienizar. adora quando chega, desculpa, quando chega Imagina. da rua, o varejão, ele quer ajudar a higienizar. Então, ó que legal. E aí você pode, um higieniza, o outro ajuda a mexer, preparar, ajudar a colocar no prato também, outra coisa legal. Então você que vai montar seu prato hoje, quando a criança é mais velha, fala, então você coloca. Ou então você dá a opção de escolha também. Falar, olha, nós temos de coloridos, tem tomate, tem alface, tem rúcula. Então ele se vê como tendo que escolher, sem a opção do você quer ou você não quer. Porque às vezes o pai e a mãe falam, você quer alface ou não? É mais fácil ele falar que ele não quer quando ele não gosta, lógico. Agora, quando você fala, não, tem brócolis, tem alface, tem tomate, qual você prefere? Né? Então, tudo isso. Mas eu acho que é a forma mais fácil de você criar esse vínculo aí e despertar o interesse da criança a provar novos alimentos é agora, com a quarentena, você pegar pelo menos, dá para fazer muito mais que isso, mas pelo menos uma vez na semana, pegar e falar, olha, hoje nós vamos escolher uma receita e aí tentar sempre escolher alimentos que agreguem nessa receita, que coloque nessa receita, que a criança não gosta tanto. Para aí, então, ela, quem Uhum. sabe, despertar esse interesse, tá? Então, colocar essa função, sim. Se for diário, melhor ainda. Tá. Mas às vezes a criança não gosta tanto de ficar na cozinha, então a gente fazer 2 vezes na semana, 3, que seja, né? Tá? Então eu acho que é uma Uhum. atividade para a gente incluir aí, junto com a nossa atividade atividade física, atividade de culinária. Sim. As mães que É, é. não gostam de cozinhar Uma- estão ferradas, né? é. Mas às vezes, assim, ajudar a arrumar o quarto, sabe? Ajudar, às vezes, a limpar a casa em algum momento. Opa, É, sim. hoje vai ser, eles adoram assim, ter a função de ajudar. Hoje vai ser meu ajudante, tanto que na escola, o dia que meu filho ajuda a escola, é o ajudante do dia, ele chega contando que ele foi ajudante do dia, então de se sentir importante, né? Então, às vezes a gente acha que eles não vão gostar, Isso, é. Porque pra gente é né? chato, né? É, mas eles no fim acabam gostando e acabam aceitando. Tem Isso, um não. bloqueio, às vezes, é que nem você fala assim, filho, agora você vai brincar sozinho. Às vezes tem aquele bloqueio de início, mas daqui a pouco você vê que ele está gritando e pulando e você não sabe nem o que está acontecendo. Ele inventou alguma história na cabeça dele e está brincando, Sim. Sim, é né? verdade. Ele está lá, né? Tá É. gastando energia, né? E aí, para dar alguns exemplos de jogos, né? eh, Finalizando aquele assunto que que uma mãe perguntou, sozinho dá para fazer desenho, dá para fazer pintura, quebra-cabeça, jogos de montar, aí dá para ele brincar de carrinho, de boneca, de personagem. Uma coisa que as crianças gostam muito é você organizar um espacinho na sala de cabaninha, eles depois Aí, solta eles ali e eles ficam brincando. Então, ajude seu filho, às vezes, a estimular a imaginação dele. E aí tem momentos que você nem vai precisar auxiliar ele. Ele vai sozinho ali, se estimulando, mas assim, bagunça vai fazer. Então, isso. assim, porque não adianta a gente querer que ele brinque sozinho e ficar na neura dele estar fazendo bagunça. Lógico que tem um limite. Ele não vai bagunçar a casa inteira, né? Mas então fale assim, ó, filho, agora você vai brincar sozinho, você pode brincar no seu quarto, brinca lá. Aí depois, sei lá, meia hora, 1 hora, você chega lá, tá aquela bagunça. Beleza, filho, o que a gente combinou agora? Depois que você terminar, você ia fazer o quê? Mas combine com ele antes. Sim. Combine antes, né? Às vezes ajude ele, às vezes não ajude. Eu acho isso importantíssimo. Não toda hora ficar ajudando, senão ele vai sempre contar com a sua ajuda.
mas é importante às vezes ajudar, principalmente quando você vê que ele está um pouco mais cansado, está num dia mais chatinho. Então, acho que isso é importante, Sim, com certeza. deixar esse espaço, estimular isso, que aí ele vai se soltando, e aí, igual a mamãe falou aqui, ele brinca daí sozinho, não precisa de você o dia inteiro. É, e isso, gente, é impressionante a questão da autoconfiança. Uhum. Eu acho que essa é uma das questões de se quebrar no mundo moderno de hoje. As crianças ficam muito ansiosas e muito em televisão, a autoconfiança delas, ó, Cai o nível bastante. cai demais. Cai demais. Então, isso, o fato dela brincar sozinha, isso vai dando confiança para ela. Mas o que eu falei, brinque com ela também, porque é importante ela aprender a Sim. conviver, cooperar, regras, ganhar e perder. Então a gente vai fazendo uma mescla ali, dependendo do dia você brinca mais, dependendo do dia você brinca menos, não tem problema. Mas é importante ela estar em atividade. Exato. Muito bom. E nós estamos falando também essa questão aí da televisão, né? Até foi uma das perguntas aqui, do filho talvez comer vendo televisão, ou ele tem que comer com o tablet, ele tem que comer lendo um livro, contando uma historinha. Tem Sim. algum segredo mágico aí para acabar com isso? Sabe que eu sempre falo para as mães que ter atividades junto, né, junto com o horário da refeição, a partir de 1 ano as crianças começam a pedir isso, de não querer ficar tanto mais sentado na cadeira de alimentação e tudo mais. Então, assim, se são atividades que não hipnotizam a criança, né, como a televisão, o tablet, que isso daí é fora de cogitação, você pode até eu dou de sugestão para algumas mães que são mães de crianças mais novas, de trazer um amigo, um convidado especial para almoçar junto. Então, um boneco, uma boneca, um carrinho, que isso prende a atenção da criança e ela tá ali fazendo a refeição, ela tá entendendo o que ela tá comendo e tem um coleguinha ali. Funciona muito bem. Agora, quando a mãe começa a correr atrás da criança, então a criança tá brincando em algum lugar e ela fica correndo a casa inteira para levar o alimento, aí já começa a ficar errado, porque a criança ela se sente o quê? Nossa, eu tenho a comida a hora que eu quero, minha mãe corre atrás de mim, né? Então você até pode dar liberdade para ela sair, brincar um pouco, mas ela entender que o comer é ali onde você tá, com o prato onde você tá, e não você correr até ela. Ela correr atrás de você para ela entender que ela está se alimentando. Agora, a televisão, infelizmente, não tem como. Se eu falar assim, ai, na TV vai ficar concentrado no prato, porque não vai. É claro que nesse momento de quarentena, a gente tem essa flexibilidade de um dia permitir, então, olha, hoje o jantar nós vamos assistir TV junto, tudo bem, comendo, é uma coisa, é um evento até eu falo, né? A criança ela espera. Agora, quando vira Isso. rotina, você pode ter certeza que essa criança ela não está assimilando o que ela está comendo. O risco dela acabar comendo exageradamente, essa ansiedade que acaba entrando, acaba sendo maior, porque a hora que ela terminou o prato, ela não soube nem o que estava ali, como ela comeu, que normalmente come rápido também. Então, isso não teria como. É fora de cogitação entrar no todo dia. Mas ter atividades como livros didáticos, até mesmo livros de nutrição, livros que hoje em dia tem tantos para cada idade, de entender o que é um grupo alimentar legal para criança naquela idade, dos Ah, super-heróis, que são uma forma de alimento. Então, é bem legal. Também daria para utilizar sim, você para prender recomenda. a Tá, atenção, legal. né? E sabe outra coisa, Ariel, também que eu dou de dica é de mudar o ambiente. De repente você tá ali toda vez vocês comem na cozinha. Vamos mudar um dia e fazer uma forma Legal. piquenique, todo mundo vai sentar e no chão a gente Uhum. estende uma toalha no chão. Vamos mudar, então a gente vai comer naquela cadeirinha, naquela mesinha onde você Tá. faz desenho. Hoje vai ser lá. A gente mudando, porque hoje não dá para sair em restaurante, né? Pelo menos mudando o Vai local, na a criança fica, sacada. não é? A criança fica mais É. atraída também, mudando o ambiente um pouquinho, né? Fica mais descontraído. Até fazer aí nessa cabana que você falou, sugeriu, uma cabana, a gente faz o quê? Um piquenique, faz a refeição aí embaixo dessa cabana, Hum, montada pelos pais, né? Então legal. fica legal também. Tá, bacana. E aí, assim, o que eu percebo, assim, o meu filho, às vezes, ele tem... Ele até ele tá sentando tudo, né? Ele senta, não precisa de nada, mas às vezes ele tem preguiça. Sabe, ele não se sente estimulado por aquilo, sabe? Uhum. Às vezes se ajuda ele, põe a comida na colher, ele come. Às vezes ele fica ali assim, sabe? Parece que fica meio
hipnotizado pela comida. Mas se você ajuda um pouquinho, às vezes come. Ou às vezes senta, come. Então, é gozado esse Isso. comportamento. E às vezes, sabe o que você pode fazer? Mas vou ser bem sincera até. Meninos tendem a ser um pouco mais preguiçosos. Porque Não que minha filha vai fazer 1 ano, ela come o que tiver na frente. Você sabe que eu falo Ah, que é mesmo? não tem um estudo em cima disso, mas eu vejo isso muito na prática. As meninas, já desde 6 meses, começam a introdução alimentar, elas começam já a se alimentar sozinhas, sabe? E os meninos demoram. Às vezes tem menino lá 2, 3 anos e precisa realmente do auxílio da mãe. Mas o que você pode fazer é tentar o quê? Esses convidados especiais que eu falo ajudam muito. Então, de repente, você falar para ele, filho, você pode convidar um Uhum. amiguinho, um boneco, né? Para sentar junto. E você é que vai ajudar a alimentar esse boneco. Então, ele alimentando o boneco, às vezes ele vai ficar mais atraído nessa função do alimentar do que ele sozinho Hum. se alimentando, né? Então você pode fazer isso e pode fazer também de uma colher você que oferece para ele, uma colher ele que pega e coloca na boca dele, de Tá. fazer um revezamento também, né? Uhum. Mas é bem típico de menino, viu? Eles demoram, mas eles engrenam, eles vão assim, eles Coisa de homem. Ai, o homem precisa ser de uma mulher, né, do lado, não tem jeito. Já desde Você quando estava nasce. falando, é, você estava falando a questão da televisão, né? A televisão, na verdade, até pela questão das luzes dela e tudo mais, né? E hoje, você cada vez a resolução ser maior, né? Então, isso atrai muito, né? As recomendações aí das, das organizações de pediatria, da saúde, de pedagogia e tudo mais, é que uma criança até 2 anos não tenha uso de nenhum equipamento eletrônico e para cima de 2 anos aí fique no máximo 1 hora, né? Essa é uma recomendação. Eles até diminuíram. Há uns anos atrás estava acho que 2 horas a 3 horas e agora reduziram um pouquinho, né? É, E a é. televisão, a gente fica com aquela sensação de que tá tudo bem, tá tudo controlado, né? Até porque a criança se hipnotiza, né? Porque libera dopamina, né? Prazer, a criança fica ali, né? Mas isso tem uma relação muito grande também com ela conseguir se alimentar depois. Se a criança fica muito tempo na televisão, ela fica muito ansiosa, por mais que não perceba, aquilo lá vai se concentrando. Então, quando ela senta para comer, ela não consegue se concentrar. Agora, se a criança ela fez atividade, se ela liberou um pouco dessa ansiedade dela, ela se alimenta melhor, né? Eu não sei se você vê também essa Sim, relação. sim, com certeza. É Isso não só para interessante as isso, crianças, para né? os adultos também, né? Não é É, verdade? Sim, sem dúvida. e eu acho E que aí e que o entra essa que coisa da ansiedade também, né? Não adianta só o controle alimentar, a gente tem que ter esse gasto de energia junto, não tem jeito, para ter essa sensação de amenizar a ansiedade mesmo, né? De ter essa diminuição. Então tem que conciliar os dois sempre, não tem como, não é? É, e a energia, a gente fala assim, né? Até a mamãe perguntou aqui, que eu vou entrar daí nesse assunto, a mamãe perguntou de atividades que gastem energia. De forma geral, tudo gasta energia, exceto você ficar sentado na televisão. Mas tudo gasta. Uhum. Então, vamos dar um exemplo de um adulto. Eu estou trabalhando aqui. Eu fico o dia inteiro trabalhando aqui, sentado, do jeito que eu estou. Eu não tive um gasto calórico muito alto, ok? Mas eu chego em casa, eu tô cansado. Às vezes eu tô cansado porque minha cabeça trabalhou muito. Então eu tive um gasto ali neurológico que gerou um gasto emocional e físico. Então, por mais que a criança não esteja correndo, porque a gente relaciona isso. Ah, se ele não correr, ele não está Aham, fazendo atividade. Ele não está gastando sim. energia. Mas ele está. Se você fizer um jogo de pensar, de raciocínio, que trabalhe mais o sistema neural, que é importantíssimo você fazer, a criança também está tendo uma demanda energética. Então é Exato. importantíssimo que ela faça atividade como isso, que ela faça usando a coordenação fina dela, igual eu falei, de massinha, de oficinas. Eu gosto muito de oficina. Eu tenho colocado bastante oficina lá no nosso canal no Nossa, YouTube, lá no IGTV também, né? Eu acho que é muito bacana isso.
Mas, de qualquer forma, olha só, nós estamos num apartamento que acho que nesse momento é um dos piores cenários, É né, para verdade. você estimular uma criança. Mas não é um cenário ruim. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça. Olha só o que eu posso fazer. Você pode fazer um esconde-esconde, um caça ao tesouro, cada macaco no seu galho, chão é lava, caça ao tesouro. Então, você pode fazer imitando os bichos. Você pode procurar na internet lá os bichos e começar a imitar num espaço de um por um. Nossa, gera um gasto energético também muito Verdade. grande. Então, tem muitas atividades que dá para fazer. É, falta Esconde, criatividade esconde. nossa, né? Dá um Google, sabe aquela coisa? Dá um Google lá, dá um Google, manda uma mensagem para mim e a gente procura algumas atividades. Mas é aquela coisa assim, ai, eu brinquei de esconde-esconde ontem, vamos brincar de uma coisa diferente? Ok, mas se ele quiser brincar de esconde-esconde de novo, brinque. Acrescente alguma outra atividade, porque ele não vai brincar, às vezes, no mesmo tempo que ele brincou ontem. Isso é uma coisa Aham. natural. Se ontem a criança brincou 1 hora de esconde-esconde, hoje é capaz dela brincar menos. Então, adicione uma outra atividade. Mas brinque de novo. Às vezes a gente reclama que a gente não tem criatividade, mas às vezes a criança quer brincar da mesma coisa que brincou ontem e a gente não quer brincar porque a gente não. Então não dá. A gente entra num conflito com a gente mesmo. É verdade. Então, né? Mas assim, é importantíssimo. E às vezes, gente, essa coisa de brincar, pergunte para ele ou para ela o que ela quer brincar. Às vezes você ajuda, às vezes ela vai falar. O meu filho adora de brincar de lutinha, coisa assim. Ontem ele quis criar um desafio, gincana. Daí a gente fez ontem. Então, às vezes eles querem também dar ideia deles, né? Então, dá essa oportunidade para eles também sugerir. Então, acho que Sim. isso é importante e você vai fazendo. Às vezes faz junto, às vezes não, reveza com o pai, né? Reveza com o irmão mais velho se tiver, né? Mas deixa também ele sugeriu também o que ele gostaria Sim. de tá Fazendo. fazendo. Dá para fazer brincadeira com música. A gente nunca faz quase, né, com música, né? É verdade. Às vezes dá para fazer com música. Eu tava, quando que foi? Acho que esses dias, não sei. Ele tava lá, eu falei, vai tirando a roupa pra você ir tomando banho e tudo. Aí eu tava no TikTok lá, vendo não sei o que no TikTok, e aí começou a tocar música, ele começou a tirar a roupa e dançar. Você fala assim, nossa, eu nunca vou imaginar, Aquele. né, que meu filho gosta de dançar. Mas quando a gente estimulou isso? É, é verdade. Então são estratégias aí, né, que pode estar se utilizando, né? É, e E a precisa de gente, ideia, né? De compartilhar essas ideias, né? Também. Acho legal isso. Às vezes é tão limitado as nossas ideias. E que nem você deu um monte de ideia aqui para mim já. Tô anotando tudo no papel. então, e assim, e se a gente joga no Google lá, e ainda mais que a gente está em fase que tem muitas coisas que a gente está descobrindo. A gente, como É, adulto, eu estou descobrindo muita coisa de tal de leads, de, de venda, de tráfego, que não sei das quantas, para é, cliente, tal, 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 de live. Aonde que a gente vai procurar saber isso? A gente joga no Google lá tem e tudo. muitas coisas aparecem. Eu acho que tem que ser fontes confiáveis. E se a gente tem profissionais que a gente conhece, manda uma mensagem. Exato. Manda uma mensagem. Acho que tem coisas que estão sendo ativadas agora que a gente não precisava antes, que não tinha necessidade, né? Tem razão. Tem razão. A Miriam estava por aí até, não sei se ela saiu, mas ela É, tinha perguntado né, é, de alguns alimentos bacana para se comer na janta. Acho que ela quis dizer na questão de talvez ter uma alimentação mais leve, e às vezes, quem janta um pouco mais cedo, às vezes chega 9 horas, 9 e pouco, dá aquela fominha.
Isso. Quais são os alimentos e as estratégias para esse Eu, momento? eu até quando eu vi essa pergunta, eu falei, nossa, será que é adulto ou é criança? Eu não sei vamos falar no geral. Então, é, É, porque assim, é claro que se é uma criança, né, a gente acaba querendo sempre praticamente usar, vamos dizer, a mesma cara de refeição, digo no nutritivo, né? Você pode mudar, lógico. Mas aquela coisa do arroz, do feijão, da carne, do legume, uma salada e tudo mais. Só que muitas vezes a criança ela fala, de novo isso, né? De novo e tal. Então, o que você pode fazer é mudar a cara do, vamos supor, tem arroz, sobrou arroz, vamos fazer um bolinho então de arroz com frango que teve no almoço, desfiadinho, você mistura tudo, uma coisa fácil, dá pra fazer no micro-ondas, rapidinho, pronto, reinventar. já mudou a cara e você não teve que usar novos alimentos. Porque também se você tem sobra na geladeira, você quer utilizar, você não vai ficar fazendo, ainda mais no momento de hoje, né? Ficar fazendo outro tipo de carne. Então a gente pode mudar essa cara. Agora, o horário das 6, 6:30, para quem janta nesse horário, acaba tendo uma opção um pouco maior. Né? Então, você pode, sem dúvida, comer o mesmo do almoço, em termos de peso, que não vai ter problema, porque você ainda tem aí até 10, 11 horas da noite para que você vai dormir. Agora, quando é 9, 10 horas da noite, sem dúvida, o ideal é fazer uma refeição um pouquinho mais leve. A Miriam tá falando aí. Minha sobrinha Ela. ama jantar e E depois depois comer. comer. Ah, então é criança Ah, mesmo, tá? Então, no caso, é. ela quis dizer que ela tem muito apetite, pelo jeito. Ela janta e depois ela quer comer já alguma coisa. Mas ela quer comer o quê? Sobremesa? Ou ela quer comer de novo? Deixa eu entender um pouco mais. Qual que é a sua dúvida? Nossa. Né? Porque se a criança janta cedo, lógico, a gente tem que oferecer uma ceia, né? Que aí você pode, nossa, tem tantas coisas que dá para oferecer. Se for já logo muito próximo desse jantar, eu iria entrar mais na linha fruta mesmo. Mas se tem 2 horas de intervalo, 3, você vai ter que incrementar. Ah, olha lá, ela quer comer de novo. Então, realmente pode ser, sabe o que? A gente teria que avaliar se esse jantar ele está proporcionando saciedade para essa criança. Porque às vezes não está. Às vezes está faltando um pouco de um grupo alimentar, fibra, Proteína. proteína também, está excessivo em carbo, né? Então pode ser que isso esteja gerando a necessidade de complementar com algo, né? Então a gente tem que rever os legumes, a salada, a parte da proteína, como é que tá, se está sendo variado ou não. E até mesmo entrar com essa proposta com cara de criança, que eu falo, de entrar com esses muffins salgados nesse horário, o bolinho de arroz ou de carne, que já muda um pouquinho a cara, se a criança não gosta muito de proteína. Tem criança que não gosta da carne assim em si, mas gosta dessas preparações que levam, né, que tá ali embutida a proteína animal. Então é uma opção também. Ou então a forma omelete também, que é uma outra forma que dá pra gente fazer em cupcake, que fica Uhum. com outra cara, né, com cara de criança também. E a gente mistura lá legumes, mistura um pouco o queijo, que seja, tá? Então tem que usar criatividade. No meu Instagram tem bastante coisinha lá, dá uma procuradinha que você vai ver que tem bastante ideias do que você pode fazer de alternativas, assim, com cara de criança, porque é legal isso também. A aceitação melhora bastante, tá? É muito bacana e, na verdade, são coisas que vêm falando até de adultos que vêm fazendo atividade física, tudo a gente vem falando muito, né, na questão da qualidade do alimento, Isso. né, igual você falou aí, quanto mais você ingere ali um carboidrato simples e tudo mais, o pico glicêmico é maior, a liberação de insulina é maior, com certeza você vai ter fome mais rápido, né? E, às Isso. vezes a criança bate aquele pratão lá de arroz, de 10 colheres de arroz com uma colher de feijão, por exemplo. Exato. Deu 30 minutos, está com fome. Conforme. Ou então fazer trocas erradas, né? Às vezes a criança come pão, muito pão. Nossa, quanto que não pego também? Pão no café da manhã, pão no lanche da tarde. Aí à noite quer pão de novo, né? Então também não vai saciar nunca. Vai querer sempre mais pão, né? Então tá na hora da gente mudar Acho que, essa alimentação nessa quarentena da criançada, dar uma revisada na questão né, saciedade, que eu acho que é o mais importante, que às vezes a mãe esquece que não tá gerando saciedade, né? E acaba achando que o problema é que a criança tá com uma fome louca que ela nunca viu ele com tanta fome assim, né? E na verdade ela tá usando alimentos que não estão proporcionando essa saciedade. Então tem que dar uma revisada nisso também. por exemplo, né, não sei, até você pode falar melhor. E os açúcares, né, que é o que a gente está falando,
e essas farinhas, como arroz e tudo mais, elas dão uma sensação muito boa, muito rápido, né? Então, a criança às vezes alia. A gente também, a gente come um chocolate, né? Qual que é a sensação que dá pra gente, né? Sim. E aí o que acontece? Você vive naquele ciclo vicioso, né? Você come, dá a Ah, sensação de prazer, depois de meia hora você está você desesperado quer de querendo novo. mais, e aí você está dependente quimicamente, eu falo, porque a dependência que gera é uma dependência assim de comparado com droga mesmo, né? Porque por isso que é muito intensa, não é uma coisa simples. Quando eu falo isso, eu falo, não dá pra gente radicalizar e falar, olha, você nunca mais vai comer açúcar, nunca mais vai comer doce, se essa criança está acostumada todo dia a comer, porque vai gerar um pânico nela. A gente tem que fazer gradativamente essa diminuição, porque realmente as sensações são absurdas, né, de prazer. Sim. E assim como a gente comentou, nem, a alimentação, a questão lá que a gente falou do comportamento do filho, a questão de diminuir o tempo de TV, da ansiedade, do cronograma que você falou que fez. Acho que são processos gradativos. E a gente está tendo um momento É, muito precioso que a gente não tinha, né? Eu, pelo menos aqui em casa, eu estou tendo uma oportunidade, entre aspas, de acertar alguns comportamentos que meu filho estava tendo. Então, acho que é um momento da gente canalizar nisso, né? sim. Em vez de a gente ficar canalizando em outras coisas, né? O que eu falo para minha esposa, eu falo assim, a gente como ser humano, a gente tem uma tendência, às vezes, a ir para o alimento mais fácil, de ruim qualidade, a não fazer as coisas, a É, não, acho que é uma tendência nossa. Só que a gente tem que canalizar sempre para as coisas que vão fazer melhor para a gente, nem que a longo prazo, que vai ser a longo prazo. Acho que isso que é uma coisa importante, aproveitar esse momento para a gente repadronizar. E é o isso, mais difícil. É o mais difícil. É igual, entre aspas, que eu falo, reeducar. isso, Reeducar o quê? Reeducar a alimentação, reeducar um gesto técnico num esporte, reeducar o meu cronograma e tudo mais, é mais difícil. Porque se isso, você tem que reeducar, você já criou um padrão. Se você criou um exatamente. padrão, você precisa desconstruir esse padrão e reconstruir. Então, o educar é mais fácil. E o reeducar, Isso, reconstruir é mais difícil porque tem essa fase antes. E essa é. fase necessita de muita vontade. E todo mundo consegue. É, e você sabe que eu falo isso para os Todo meus mundo pacientes consegue. também. Quando as mães me trazem as crianças, eu falo, é mais fácil educar do que depois você ter que reeducar, como você está passando agora, porque às vezes o adulto ele está passando por uma reeducação alimentar há anos. E quando vem uma criança, eu falo, olha, agora fica atento, porque educar é muito mais fácil, né? Então, realmente o reeducar ele envolve muita coisa, não é só a parte prática, né, da atividade ou da nutrição, mas também envolve toda uma parte psicológica que está enraizada ali, né, memórias olfativas, né, lembranças e tudo mais que é mais difícil, sem dúvida, mas eu acho que o momento é esse mesmo. Acho que veio para isso também, para a gente rever coisas que até então também não tínhamos tempo de ver e agora a gente tem, mas é difícil a gente assumir isso, não é? É difícil, eu entendo perfeitamente. É difícil falar, nossa, eu tenho que mudar essa parte, agora eu vou arregaçar as mangas e vou fazer essa mudança, não é? É mais difícil e eu falo assim, não pense, faça. Não pense. A gente não pode pensar. A gente É, não pode pensar na dificuldade, na consequência e no fracasso. A gente não pode pensar. São coisas que, se a gente pensar nisso e na vida da gente, a gente não consegue mudar. Quanto mais a gente pensa e menos a gente age, mais a gente padece. Então, assim, eu não posso ficar pensando, eu tenho que agir. Eu tenho que agir, eu tenho que fazer. sim, E não sim. pense na Ó, a consequência. Miriam Deu escreveu errado, aí. tenta outra coisa. É, a Miriam escreveu aí, ó. Com esse momento de reeducação, depois, sem dúvida, Miriam, né? Melhores hábitos em nós e É, nos pequenos.
né? Vem para acrescentar. Tudo tem um Essa é a lado bom, ideia. né? Também, não é? É, quem não tinha, né? Quem não tinha hábitos saudáveis, como atividade física, como brincar com o filho, como alimentação, está tendo um momento precioso de fazer isso. Já que não Exato. tem como ganhar dinheiro, muito dinheiro Vamos, agora, então eu vou cultivar hábitos vamos, bons. sim. Né? Para ter bastante Ah, energia para a hora que voltar a rotina, tá ali, ó, né? Tá sim, todo com vapor, certeza. não O é? duro é perder o vício do café depois, Paulo. Sem dúvida. Já tô com vontade de tomar um cafezinho também. Não tomei o meu ainda. Nossa senhora, cafezinho é Delícia. duro, viu? Nossa. Bom, não? Paula, a gente já está indo meio que no finalzinho. Quer falar alguma coisa, deixar um recado aí pro pessoal? Peraí que eu tô aqui, tô. Bom, o recado que eu tenho para dar da minha área, que eu acho que, como você falou, o momento é assim muito propício para fazer normalmente as estratégias que eu acabo sugerindo para as mamães fazerem com as crianças, principalmente crianças seletivas, crianças que, né, estão nessa fase de recusa alimentar muito grande. O momento é esse, porque agora você tem o controle, né, do dia da criança alimentar, porque quando a criança está na escola, fica mais difícil, sem dúvida. E é o momento de rever, inclusive, o hábito da família, porque com certeza a criança ela acaba se espelhando nos pais. Então a responsabilidade nossa, eu falo, com relação a essa parte alimentar é muito grande quando a criança ela está próxima de 2 anos e ela começa a se espelhar mais e mais nesses pais. Então vamos rever esse hábito da família para não ficar assim, aquela criança que come, eu quero que meu filho coma saudável, mas em casa ninguém come. Não, não tem como seguir uma linha dessa, né? Se os pais não têm bons hábitos, a criança a tendência é não ter também bons hábitos. Tem as exceções, mas a tendência é não ter, né? Então vamos rever tudo isso. E outra coisa muito importante que agora a gente tem esse tempo é do fazer a refeição junto. Isso facilita demais a aceitação alimentar das crianças também. Quando elas têm um horário para se alimentar e os pais têm outro horário, isso acaba gerando um pouco mais dessa recusa de querer se alimentar na hora da refeição, recusa de determinados alimentos, porque não tem o exemplo dos pais ali comendo junto. Então, comecem Tá, pelo menos uma das refeições fazerem juntos, que isso também evolui muito na aceitação alimentar das crianças, tá? tá. Bacana. Queria agradecer ao pessoal aí, né, lembrando que vai ficar gravado aí para vocês darem uma olhada depois. Bom, eu lancei a tarefa para vocês aí, o desafio de vocês organizarem as atividades, né? Não tem tempo mínimo, gente, de atividade. Lógico que crianças menores, elas têm um tempo menor de concentração, então você tem que criar mais, ter mais atividades, né? Mas não tem um tempo mínimo. O tempo mínimo que você tem, mínimo e máximo, é do quê? É, refeições, atividade, banho, que mais? Escola, lição não. Então, essas coisas como lição e atividade, você encaixa no outro horário que você tem. Aí eu tenho 4 horas, então eu vou encaixar nessas 4 horas. Tire tudo ali, refeição, quanto tempo eu demoro, tal, e daí o tempo que sobrar você faz de atividade. Esse é o tempo mínimo e máximo. É o tempo que você conseguir. Use estratégias aí, procure a gente também aí igual eu falei, estamos com alguns vídeos aí no IGTV e no YouTube lá. Mas só uma coisa, dá um toque pra gente. A gente está com a recreação online agora, que a gente está desenvolvendo também. Que legal. Então, Tem. basicamente é isso aí. Estamos Que aí legal. se virando. Eu também quero Paula, agradecer vai a todos acabar aí. aqui, ó. 30 Tá. segundos, tá? Obrigada, Obrigado pela pessoal. atenção, viu? Obrigada, Ariel. Vamos desativar aqui. Isso Vamos ver desativa se a para gente consegue você bater registrar. Eu acho que tem que. eu queria ativar comentários, para a gente bater uma foto. Pronto, bati uma foto.